Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar com o pastor André Francisco. Bom dia, pastor. Eu sei que você tem um convidado aí de peso e eu vou deixar que o senhor mesmo apresente. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Vinha FM. É sempre uma alegria. Toda segunda-feira a gente no programa Graça para Prosperar com boas notícias. E hoje não vai ser diferente, porque hoje a gente tem uma presença muito especial, né? Nós vamos estar juntos com o pastor Ricardo Guimarães, da Videira do Rio de Janeiro. O pastor Ricardo, ele é presidente da Videira Rio. Além disso, também ele é supervisor da Vinha e membro do Conselho Apostólico da Vinha. Além disso, o pastor Ricardo é escritor de vários livros e uma das marcas, Raquel, do pastor Ricardo é criatividade. Você quer conhecer uma pessoa criativa hoje? Pastor Ricardo. E hoje nós vamos explorar essa bênção de criatividade, onde o pastor Ricardo vai estar compartilhando conosco hoje sobre o segredo, a promessa da vida abundante. E eu quero começar lendo um versículo da palavra de Deus que está lá em João, capítulo 10, o Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 10, aonde o Senhor Jesus nos deixou uma promessa. E a palavra de Deus diz na parte B desse versículo assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu acredito que esse versículo é o versículo que mais traduz a palavra prosperidade. Porque prosperidade nada mais, nada menos do que vida abundante. Então, eu quero hoje que o pastor Ricardo, com toda a sua sabedoria, unção e graça de Deus, possa explorar esse tema aqui no Graça para Prosperar. Pastor Ricardo, seja bem-vindo no programa Graça para Prosperar. Obrigado, pastor Francisco. É uma bênção muito grande poder participar desse momento. Tá me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Ok. Então, mano, eu fiquei muito feliz pelo convite. Para mim é uma honra muito grande poder falar com os nossos ouvintes da Vinha FM, compartilhar com os irmãos, principalmente de um tema, né, que você sabe, enche o nosso coração de motivação. Porque realmente esse é um tempo que todo mundo está pedindo isso, graça para prosperar. É verdade. E você sabe, apesar da pandemia, muita gente está experimentando isso, viu? É verdade. Como que está no Rio de Janeiro aí, pastor Ricardo? Como que está sendo essa experiência de prosperidade? Olha, realmente, assim, você falou aí que não existe vida abundante sem prosperidade, eu concordo plenamente com você, né? Eu creio que esse é o tempo de experimentar favor de Deus. Prosperidade em tempo de pandemia é favor de Deus, sabe? E eu creio que Deus tem esse favor para manifestar na vida de cada filho dele, de cada irmão, de cada um que tem a sua fé ativada, não é, para usufruir das bênçãos de Deus num tempo em que muita gente está profetizando coisas negativas, muita gente tem falando em falência, né, em fechamento. E pastor André, no início aqui da pandemia, nós liberamos uma palavra sobre a igreja, sobre os irmãos, e estava aquele mutirão de lives diárias, né? E a gente sempre terminava a live dizendo assim: dessa crise eu não vou sair nem falido, nem falecido. Amém. Eu vou sair fortalecido. Aleluia, ótimo. E de fato, assim, tem sido impressionante, porque você, fora do contexto da igreja, você vê muita perspectiva negativa, né? Mas no meio dos irmãos há um ambiente de fé. E eu creio que isso é resultado daquilo que a gente tem pregado, né? Dessa palavra que o Senhor tem liberado no nosso meio de favor e de graça. Sem dúvida. Pastor Ricardo, eu queria que você falasse para nós aqui, os ouvintes da Vinha FM, do programa Graça para Prosperar, porque Jesus, ele nos deixou essa promessa. Essa é uma promessa de Jesus. Eu costumo dizer que ninguém rejeita uma palavra de prosperidade. Até aqueles que dizem não crer na prosperidade, quando nós liberamos uma palavra de prosperidade para eles, eles concordam, eles falam amém, porque ninguém rejeita uma palavra de prosperidade. Porque no fundo, todos nós entendemos que Jesus, ele tem abundância para nós. E quando nós falamos de prosperidade, nós não falamos somente de recurso financeiro, nós estamos falando de abundância de vida, como disse Jesus, abundância de vida na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, né, na sua vida profissional, empresarial, e isso
vai resultar, querendo ou não, também em abundância financeira. Mas, pastor Ricardo, eu queria que você dissesse para nós qual que é o caminho para nós experimentarmos dessa abundância de vida. Primeiramente, deixa eu te falar, essa vida abundante do Senhor Jesus, eu creio que ela envolve pelo menos 3 coisas, que são os 3 desejos e as 3 felicitações que as pessoas mais fazem umas para as outras e mais gostam de ouvir, principalmente em datas comemorativas, né, final de ano, ano novo, né, aniversário. Então as pessoas dizem assim, olha, eu desejo para você paz, saúde e prosperidade, né? Então todo mundo quer isso. Só que no mundo, o que as pessoas pensam? As pessoas pensam assim, o que você prefere? Você prefere ter saúde ou você prefere ter dinheiro? E aí uns falam assim, não, eu estando com saúde eu estou bem, dinheiro a gente dá um jeito, né? Então, claro que você fala assim, vou botar na equação saúde e dinheiro, claro que eu acho que saúde é melhor. Mas veja, você está forte, saudável, andando no shopping, sem R$1 no bolso é ruim, entendeu? Agora você também está com a conta cheia de dinheiro e deitado na cama, né, sem apetite, sem sono, sentindo dor, é muito ruim também. E você ter saúde, ter dinheiro e estar vivendo um verdadeiro inferno, a sua casa uma confusão, você não tem paz dentro de si, também, assim, não tem muito proveito, né? E a promessa da vida abundante de Jesus, ela envolve as 3 coisas: paz, saúde e prosperidade, né? São as 3 áreas que o Senhor nos supre completamente. Nós temos paz em Cristo, nós temos saúde pelo sacrifício de Cristo e nós temos prosperidade pela abundância do suprimento dele, que a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se tornou pobre para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos, não é verdade? Então, assim, qual é o caminho, pastor? O caminho que eu penso aqui, o que eu vejo na palavra de Deus, é o que nós temos pregado, é o que o nosso pastor, né, a pastora Luísa, tem nos ensinado, que é favor de Deus. Muita gente fala assim, não, você quer prosperar, você tem que trabalhar. Olha, vou te falar uma coisa, eu conheço muita gente que trabalha, o cara levanta cedo, dorme tarde, e ele cai lá no Salmo 128, né, que diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão das dores, né, que penosamente granjeastes, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, né? Então, aleluia. Esse enquanto dorme aqui, enquanto ele vive no descanso, enquanto ele confia no Senhor. Um dia de graça, né? Um momento de favor vale mais na nossa vida do que 100 dias de trabalho forçado, né? Então, qual é o caminho? O caminho é você ativar a fé nesse favor, nessa graça de Deus, nessa aceitação, que é uma promessa para todos os seus filhos, desde lá do Antigo Testamento, quando a gente vê aquela experiência do povo de Israel vivendo 400 anos, né, 430 anos como, não foram os 430 anos como escravos, mas a maioria deles sim, quando José morre, eles se tornam escravos de Faraó e vivem ali debaixo de um ambiente de opressão, de chibatada, trabalha, não come do fruto do trabalho, né? Os filhos não usufruem das coisas boas que tinham no Egito, porque no Egito tinham coisas boas, sim, era o maior império daquela época. E a Bíblia diz que numa noite Deus demonstrou favor e fez uma transferência de riquezas, né? Pegou a riqueza que era dos egípcios e transferiu para o povo de Deus, né? Isso é uma coisa que eu creio também nessa transferência de riqueza. Então tudo ali foi baseado no favor de Deus. A Bíblia diz que assim, os hebreus simplesmente saquearam os egípcios, não que eles roubaram, assaltaram, mas que a Bíblia diz que Deus deu mercê, deu graça a eles diante dos egípcios, de maneira que eles, tudo que eles pediam, eles davam liberalmente, né? Pedindo para que eles fosse embora naquela noite por conta da morte dos primogênitos, né? Então eu creio que essa bênção, pastor Francisco, Deus tem para todos os seus filhos, não importa quantos anos
você trabalhou, não recebeu, não importa quantas vezes você foi roubado, saqueado pelos inimigos, né? Há um tempo certo em que o Senhor manifesta favor na nossa vida, e eu creio que esse tempo, todos aqueles que têm se firmado na promessa, têm ancorado a sua alma, né, na palavra do Senhor, têm experimentado disso, né, desse tempo de favor. Então, eu quero profetizar sobre a vida dos nossos ouvintes que é tempo de favor de Deus e que as coisas não vão acabar de maneira negativa. Você não vai morrer, você não vai falir, você não vai fechar, você vai experimentar um tempo de abundância da parte do Senhor, e Deus nesse tempo vai lhe dar graça junto àquele juiz, vai lhe dar graça diante daquele empresário, vai lhe dar graça diante daquela situação que você está vivendo, porque há uma abundante graça, chuva de graça de Deus vindo sobre a nossa vida. Essa foi a palavra profética, né, liberada na virada do ano de 2019 para 2020, e nessa abundante chuva do Senhor, né, riquezas serão transferidas, entende? Transferidas para as mãos, né, dos filhos de Deus. Então, é muito importante cada pessoa manter uma mentalidade de favor, sabe? Deus vai entregar negócios, Deus vai entregar empresas, Deus vai entregar fontes de lucro na mão daqueles que creem. Amém? Aleluia. Glória a Deus, pastor Ricardo. Gente, vocês podem participar conosco pelo 99997-2005, 99997-2005. Você pode participar conosco aqui. Esse é o telefone da Vinha FM. Você pode mandar o seu pedido de oração, a sua participação, que nós iremos registrar aqui. E eu tenho certeza que esse programa está muito especial. Então, recomende ele para outras pessoas. Depois ele vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, PR André Francisco. Depois você se conecte lá, vai estar disponível esse programa lá no YouTube. Pastor Ricardo, uma outra coisa que é muito comum é as pessoas às vezes se sentirem acusadas e pela acusação elas acabam rejeitando essa promessa de prosperidade, porque elas costumam se basear que a prosperidade é fruto do merecimento. Então, quando a gente entra com base nesses livros de autoajuda, esses livros de autoajuda acabam não ajudando muito, justamente por causa desse grande confronto que existe entre a palavra de Deus e a própria mensagem da autoajuda, que é o seguinte: olha, se você trabalhar, se você der o seu melhor, se você ativar, e você vai conseguir vencer. Mas a gente entende que muitas pessoas elas acabam rejeitando a promessa de prosperidade simplesmente porque elas não se sentem completamente habilitadas para receberem isso, né? Como que o senhor vê essa questão? Você agora tocou na faixa de Gaza, né? No ponto nevrálgico do assunto, entendeu? O livro bom chama-se Graça para Prosperar, do pastor André Francisco. Aleluia. Porque o tema já define tudo, né? Há muito essa mentalidade mesmo, pastor, de que se você trabalhar, se você se esforçar, se você for excelente, você vai prosperar. Mas eu tenho visto isso, né? A experiência tem mostrado, claro que todo mundo que prospera são pessoas diligentes, né? Mas tem muita gente que trabalha muito e não prospera. Uhum. O camarada trabalha, como dizia meu avô, né, igual um burro de carga, mas ele parece não experimentar o fruto do seu trabalho, vive aquela vida sofrida. Então a prosperidade do ponto de vista natural está ligada a trabalho, né, a quantidade de trabalho, a intensidade da pessoa, mas biblicamente está relacionada a esse favor e essa graça divina, né? Eu creio que, não sei, talvez a formação religiosa, a formação familiar gerou muito bloqueio na mente das pessoas, né? E elas não conseguem enxergar em Deus esse abençoador, esse pai que tem prazer na prosperidade dos seus filhos, como diz, né, o Salmo de Davi, né, que Deus se alegra na prosperidade dos seus filhos. Então a pessoa fica assim o tempo todo vivendo aquela situação de aperto, de necessidade, e no fundo, né, convivendo com uma aceitação, dizendo assim, eu mereço passar por isso, eu já fiz muita coisa errada, talvez eu tive dinheiro nas minhas mãos, não soube administrar, e essa de fato é a realidade de muita gente,
realmente. E eu queria dizer para se alguém que está nos ouvindo pensa assim, pastor Francisco, olha, você tem que entrar debaixo da cachoeira da graça do Senhor, entender o Salmo 23, quando ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha feito decisões tolas na vida, tenha gasto dinheiro dissolutamente como o filho pródigo em Lucas 15, se você se voltar para Deus e dizer, Senhor, eu quero prosperar, me dá sabedoria, derrama a tua graça sobre mim, você vai experimentar isso da parte de Deus. Então, a nossa prosperidade que nós cremos não é baseada no merecimento, é baseada na obra consumada da cruz, porque a palavra salvação, né, soteria, ela no grego, ela significa muito mais do que livrar do inferno. Ela significa libertação, vida próspera, vida plena, essa vida abundante, vida curada, vida saudável. Então, o próprio apóstolo Paulo diz isso, né, que Jesus sendo rico, porque ele era rico, ele era Deus, ele é o dono de todo mundo, ele se fez pobre, só dele ser Deus e se fazer homem, já baixou muito nível, já baixou muito padrão, para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos. Então, é desejo de Deus prosperar os seus filhos. E você crer corretamente vai determinar, sabe, aquilo que você vai receber. Se você tem uma fé consistente na palavra de Deus em relação à provisão e à prosperidade, você começa a se tornar um imã para atrair bênçãos financeiras, bênçãos de prosperidade dos céus na sua vida, e aí portas se abrem diante de você, negócios chegam nas suas mãos de uma maneira tão constante que às vezes não é uma questão de você orar e dizer, Senhor, abre uma porta, é uma questão de você orar e dizer, Senhor, qual a porta que eu entro? Porque são tantas portas. Aleluia. Aleluia. A gente teve um probleminha aqui na internet, travou o áudio. Correto? As opções. Aleluia. Pastor Ricardo, tá me ouvindo? A gente teve um pequeno problema de conexão aqui. Pastor Ricardo Guimarães, pastor da Vinha, da Igreja Videira do Rio de Janeiro e também membro do Conselho Apostólico, uma pessoa que está nos ensinando muito hoje aqui no Graça para Prosperar, onde nós estamos falando sobre a promessa da vida abundante. Você pode participar conosco pelo 99997-2005, 99997-2005. Nós vamos por um rápido intervalo comercial e depois que nós voltarmos do comercial, presta atenção, é importante que você entenda o que eu vou dizer agora para você chamar mais pessoas para participar. No próximo bloco, o pastor Ricardo, ele vai nos dar dicas de como se reinventar nesse momento de pandemia e experimentar de vida abundante. Então não saia daí, Vinha FM, se conecte conosco, Deus abençoe sua vida. Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar, aqui com o pastor André Francisco, com a participação do pastor Ricardo Guimarães, que é escritor, conferencista e presidente da Igreja Videira do Rio de Janeiro. Eu vou começar com algumas participações aqui, pastor. A Marília, ela está dizendo, olha, vivemos essas verdades. Eu e o meu esposo já trabalhamos para pessoas sem receber o devido e passamos por muitas dificuldades, mas chegou o nosso tempo. Hoje temos o nosso próprio negócio e temos prosperado em meio à pandemia. Nós sempre cremos, oramos que um dia, nosso dia iria chegar. Toda glória a Deus. Pessoa que não esperou e não buscou a sua própria justiça, né? Ela esperou o Senhor recompensá-lo. Que Deus abençoe muito a Marília. Mais participações, Raquel? Tem sim. A Aldeise, pastor, lá de São Luís do Maranhão. Ela está com muitos problemas financeiros, ela está pedindo oração, né? Ela falou conosco aqui até semana passada, ela vendeu um caminhão e acabou não recebendo. Ela quer que a gente ore por ela. Nós vamos orar. No final, eu juntamente com o pastor Ricardo Guimarães, conectado conosco, direto do Rio de Janeiro, ele vai estar orando por essas pessoas também junto comigo. A Dalva também, lá de Carinhanha, da Bahia, está pedindo oração, diz que está sendo muito abençoada. A Jaqueline de Cristianópolis também, ela falou, preciso de oração, pois eu estou com um processo na justiça sobre um concurso de 2012 para reintegração de pedagoga. Aleluia, nós vamos orar por ela também.
É isso. Pastora Kelly Leônidas também está falando bom dia, na paz e prosperidade de Jesus. Somos Aleluia. culturalmente criados na escassez, que sempre ouvimos ter que optar por dinheiro ou saúde. Só agora, desfrutando da vida cristã, entendi que não tenho que escolher entre dinheiro ou saúde, e sim desfrutar de dinheiro e saúde na presença de Jesus. A mensagem do Evangelho é libertadora. Quando ela entra no seu coração, ela entra para promover essa mudança de mentalidade. Ela promove essa transformação, né? Você pensava de uma maneira, agora você pensa de outra maneira, porque o Evangelho promove isso. Bom, pastor Ricardo Guimarães está conosco, direto do Rio de Janeiro. Pastor Ricardo, hoje eu quero que nós vamos explorar aqui no Graça para Prosperar, porque nós reconhecemos que o Senhor é um poço de criatividade. Então, se tem um pastor... Quando nós falamos de criatividade na vinha, eu estou aqui com o Guilherme Rigonato e a gente conversava isso antes do programa. Quando a gente fala de criatividade na vinha, o primeiro pastor que vem na mente é o pastor Ricardo Guimarães, porque é um pastor muito criativo e certamente é uma unção de Deus sobre a sua vida de criatividade. Pastor, nesse momento de pandemia, de crise, onde todo mundo está sempre recebendo más notícias na televisão, até mesmo no rádio, fala para nós, como que a gente pode se reinventar com criatividade e experimentar de vida abundante? Aleluia, glória a Deus. Olha, eu tive a oportunidade agora nesse período da crise, compartilhar com um grupo de empreendedores. Eu separei aqui 3 conselhos da palavra de Deus, que são palavras do Senhor Jesus, né? Como você... são princípios, né, para você aplicar na sua vida para prosperar. O primeiro deles é Mateus 7, verso 7, que ele diz assim: peça e será atendido, né? Pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, ela tem que aprender a pedir ao Senhor. Existe uma palavra hebraica, pastor, muito usada pelos judeus, e se você for fazer qualquer curso com judeus sobre prosperidade, eles vão te ensinar essa palavra, chama parnassá. Parnassá é quando Deus te dá uma ideia, é quando Deus te dá um insight, é quando Deus te dá uma revelação, um entendimento de algo que pode ser monetizado e vai ser sua fonte de prosperidade, e assim, de uma maneira que ninguém nunca tinha imaginado aquilo. Vou te dar um exemplo bíblico. Jacó estava sendo explorado por Labão, como essa ouvinte aí que compartilhou, no que trabalhou, e o patrão não pagou aquela coisa toda. E Labão era um camarada muito esperto, né? Então ele chegou para Jacó queria ir embora e falou: não, fica comigo, trabalha comigo, fala quanto é que é seu salário. Ele falou: eu não quero receber nada não, eu quero apenas que você me dê as ovelhas malhadas e as cabras salpicadas, que era muito difícil, era uma aberração naquele tempo, né? E aí a Bíblia diz que Jacó teve algo que ninguém nunca conseguiu explicar, nem a genética até hoje ninguém conseguiu reproduzir. Ele pegou varas verdes, fez listas, nela colocou no espelho d'água, e quando as cabras prenhes iam lá para beber água, a Bíblia diz que os filhotes nasciam, né, com aquela aparência, listrada ou salpicada, e a Bíblia diz que o homem enriqueceu, ficou riquíssimo e prosperou. Então, assim, o nosso Deus é o pai da criatividade, ele criou tudo do nada. Nós somos filhos de um Deus criativo, e essa criatividade está disponível para todos. Então, às vezes, a pessoa está parada, mas na casa dela, ela tem um computador e uma internet, pode ser fonte de renda. Ela tem uma experiência, um conhecimento, pode ser fonte de renda. Ela tem uma habilidade, a habilidade dela pode ser fonte de renda. Então, existem 1000 possibilidades para a pessoa, isso aí, né, pode mudar bastante. Então, ora a Deus e peça ao Senhor: Senhor, me dá um parnassá, me dá uma ideia que eu ainda não tive, algo que está diante de mim, como diz Isaías, né? Te darei os tesouros escondidos e as riquezas ocultas. Está ali perto de você, todavia você não está vendo, mas Deus tem para você. Então, eu penso que o caminho dessa reinvenção na pandemia é o caminho de primeiro você pedir a Deus, vá para Deus e peça ao Senhor, porque a Bíblia diz que todo que pede, recebe. Que bênção, pastor. Esse insight ele é tremendo, porque
a sua prosperidade às vezes está diante dos seus olhos, você ainda não enxergou. Porque Exatamente. essa habilidade que pode ser explorada para o seu benefício financeiro, você ainda não enxergou que ela pode ser explorada. E esse Parnassad, aleluia por essa palavra, esse despertar, ele pode promover em você essa ampliação de horizonte para que você experimente prosperidade. Aleluia. Continue aí, pastor. Você sabe, a Agar, ela estava achando que ia morrer e estava ali, né, se distanciou do filho. E ela estava chorando, Deus apareceu para ela e falou assim: mulher, não chores. Por que você está chorando? Eu estou chorando porque não tem água, meu filho, né, vai morrer. Ele falou: mas olha aí, tem um poço do teu lado. Então tinha um poço do lado de Agar e Agar não estava vendo. Depois que o anjo falou com ela, a Bíblia diz que ela pegou a água, tomou e deu para o seu filho e ela viveu. E a história paralela diz que Agar passou a vender água no deserto, porque ela estava numa região onde tinha fontes de água e ela não estava enxergando. Ismael continuou cavando poços, cresceu, vendendo água. Um dia ele cavou um poço lá e ao invés de achar água, achou um líquido preto, descobriu petróleo. Hoje, os descendentes de Ismael são donos das maiores reservas de petróleo do mundo, entendeu? Então, veja só, foi só uma questão de Deus abrir os olhos. Deus vai abrir os seus olhos, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, e você vai ter esse Parnassá dos céus na sua vida. Que maravilha. Aqui é uma segunda dica que eu queria dar, está em Mateus capítulo 7, 19. Jesus diz lá que a árvore que não dá fruta vira lenha. Eu não preciso fazer muita exegese aqui para interpretar esse texto. A interpretação é óbvia, né? Ele diz: se não tem produtividade, né, você tem que, aquilo que não está produzindo o que você quer, tem que desaparecer da sua vida. Então, meu avô, pastor Francisco, dizia o seguinte: boi que não ara a terra vira churrasco, entendeu? É o que Jesus falou ali: árvore que não dá fruto vira lenha, boi que não ara a terra vira churrasco. As pessoas ficam se apegando emocionalmente a coisas que elas poderiam tirar da vida delas só por um vínculo emocional, mas que não está te dando lucro. Você precisa prosperar. Então você está gastando tempo com coisas que não estão te trazendo retorno, não estão te dando dinheiro, não estão te fazendo prosperar. Abre mão dessas coisas, corta esses vínculos emocionais e vai para aquilo que te dá resultado. Então eu te pergunto, esse boi que você cuida dele com todo carinho aí, está arando a terra? Não. Então, joga ele no precipício, mata ele, transforma num churrasco e vamos prosperar com a bênção de Deus. E convida a gente, né, pastor, para esse churrasco. Emocional com coisas que não dão resultados. Fala, aleluia, pastor. É verdade, pastor. Eu acredito que, às vezes, essa prisão emocional com aquilo que está só sugando energia, drenando energia, impede as pessoas, às vezes, para novas possibilidades, novos horizontes que podem ser explorados, que estão diante de você. Pastor Ricardo, nós estamos indo para o final do nosso programa e eu queria que o senhor desse a terceira dica que o senhor falou que ia falar, e depois nós vamos caminhar para o fim, nós vamos terminar com a nossa oração, que toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós fazemos aqui, específica para aquelas pessoas que querem experimentar de prosperidade. Ok, então rapidamente aqui em Lucas 22:36, Jesus falou que quem não tem uma espada, venda o próprio manto e compre uma, né? A espada é um instrumento de guerra, o manto é aquilo que, vamos dizer assim, que você precisa ali para se proteger e também para se aquecer, para te dar um determinado conforto, né? O que Jesus estava nos falando aqui, como que nós podemos aplicar isso? Se você está na guerra, você não está precisando agora de um cobertor, você está precisando de uma espada, entendeu? Então pega algo que para você tem valor agregado, mas que não vai resolver o seu problema agora, se desfaz disso e investe naquilo que vai ser a sua fonte de prosperidade. Você sabe, pastor Francisco, eu li uma pesquisa da OLX dizendo que se uma família média, né, uma família de média normal, juntar as coisas em casa que ela tem, que ela não usa e vender, ela consegue levantar em torno aí de 800 a 1.100 reais. Coisas que estão lá paradas, se ela fizer isso, né? Então, às vezes, as pessoas querem prosperar, mas elas não têm a disposição de investir no seu negócio.
Investe naquela ideia que Deus te deu. Ah, e se não der certo? A minha pergunta é, e se der certo? É verdade. A pessoa fica muito Se der certo, focada você vai estar bem, né? na possibilidade de não dar certo, enquanto que, às vezes, a chave para a sua prosperidade está diante de você, né, pastor Ricardo? É verdade, é verdade. Você sabe, eu aprendi isso com um pastor americano, amigo meu. Um dia ele chegou para mim e falou assim, nossa, gostei tanto da sua palavra, por que você não escreve um livro? Eu falei, eu conheço tanta gente que escreveu o livro não saiu e tal. Eu falei assim, eu fico preocupado, né? Investir o dinheiro, cara, e ninguém comprar. Ele olhou para mim e falou justamente isso, falou, e se todo mundo resolver comprar seu livro? Né? E o primeiro livro que eu escrevi, até aí pela vinha, pastor, foi o Quebrando o Gelo, Aquecendo Corações. Vendeu 15 mil livros. Aleluia. Esse livro é extraordinário. Recomendo para todos os líderes de célula esse livro do pastor Ricardo. Pastor Ricardo, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu queria deixar aqui os canais das redes sociais do senhor. Eu sei que no Instagram a gente encontra o senhor pelo PR Ricardo Guimarães, correto? Isso, exatamente. PR Ricardo Guimarães. Me segue lá que eu te sigo de volta. Aleluia. O pastor Ricardo Guimarães é uma grande bênção, ele tem realmente um ministério muito frutífero na videira do Rio de Janeiro. É um pastor que tem uma palavra de prosperidade, de criatividade. Deus tem usado o pastor Ricardo de uma maneira muito especial. E você pode encontrar o pastor Ricardo no @PR Ricardo Guimarães no Instagram. @PR Ricardo Guimarães no Instagram. Pastor, o senhor tem canal no YouTube também? Tem um canal no YouTube, tem mais de um, mas esse agora é o mais novo, que a gente começou agora na pandemia, Ricardo Guimarães TV. Lá eu estou postando as palavras de domingo. Aleluia, Ricardo Guimarães TV é o canal do YouTube do pastor Ricardo. E você pode também nos acompanhar pelo @PR André Xavier e também no YouTube pelo pastor PR André Francisco, ok? PR André Francisco é o nosso canal onde a gente posta todos os programas Graça para Prosperar. Inclusive, esse estará disponível mais tarde no YouTube, PR André Francisco no YouTube. E também você pode nos acompanhar no @PR André Xavier no Instagram. Pastor Ricardo, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom. Eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes e na próxima oportunidade, tenho certeza que nós estaremos aqui de maneira presencial no estúdio, ok? Aleluia, aleluia, vai ser uma grande honra, foi uma alegria, pastor André, pode sempre contar comigo aí, um abraço para essa equipe maravilhosa da Vinha FM e um grande abraço aí para todos os nossos ouvintes de qualquer lugar que nos acompanhem. Aleluia. Pastor, eu queria que a gente concluísse então com a oração da graça. Eu queria convidar o senhor para fazer essa oração para nós. Pode ser? Amém, amém. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, damos-te graças, Senhor, por essa oportunidade de liberar essa palavra profética sobre a vida dos nossos ouvintes. Declaramos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Salmo 128 há de se cumprir na vida desses irmãos, ó Pai, de que eles vão comer do fruto do trabalho das suas mãos. A tua palavra diz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, anda nos seus caminhos. Ó Deus, a Bíblia diz que ele será bem-sucedido em tudo o que ele fizer. Eu declaro, ó Pai, a bênção do Salmo 1 também, que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dará o seu fruto na estação própria, a folhagem não murchará, e tudo quanto fizer, eles serão bem-sucedidos, ó Pai. Ó Deus, que na estação do fruto, o fruto não lhes seja negado, e que eles possam experimentar da bênção, do favor do Senhor, de maneira que as pessoas olhem para eles, os seus familiares, os seus amigos, os seus conhecidos, e digam verdadeiramente, você é abençoado por Deus. Pai, se alguém está em alguma demanda financeira, passando por alguma necessidade, seja nesta hora, ó Pai, coberto com a tua graça, que a provisão dos céus se manifeste nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Ricardo Guimarães, do Rio de Janeiro. Pastor é supervisor da Vinha, membro do Conselho Apostólico, escritor e também uma grande bênção, um poço de criatividade que acrescentou muito no nosso programa de hoje, Graça para Prosperar. Mais tarde, está disponível no YouTube, PR André Francisco. Se conecte lá.
Deus abençoe a sua vida e a sua semana, no nome de Jesus.